Bom, eu queria dizer a você o seguinte, o Lucas Monteiro está aqui ao meu lado. O Lucas, ele é do movimento Passe Livre. Lucas, boa noite, obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Lucas, quando é que nasceu o movimento Passe Livre? Então, o movimento Passe Livre ele existe desde 2005. Ele é um movimento que passou a existir muito inspirado nas revoltas do Buzu e nas revoltas da Catraca, que foram em Salvador e em Florianópolis. Em 2004, a população revogou o aumento de tarifa em Florianópolis e a partir daí, em 2005, começou a surgir um movimento Passe Livre, que é um movimento que é horizontal, então todo mundo que está dentro do movimento é igual dentro do movimento, a gente decide igualmente as coisas, e um movimento autônomo, então a gente não é vinculado a nenhuma ONG, a nenhum partido político, a nenhuma instituição. E a gente entende que o transporte é essencial para garantir o direito às pessoas da cidade. Então, se o transporte é essencial para garantir o direito, ele não pode ser pago mediante tarifa. Sim. Ele tem que ser custeado pelo conjunto da população. Então, por isso que a gente defende a tarifa zero. Mas não é por isso que as pessoas estão na rua. As pessoas estão na rua para revogar o aumento de passagem, claramente. Sim. Agora, Lucas, o movimento que a gente mostra, tem uma imagem da Paulista, gostaria até que você comentasse conosco o seguinte. A gente tem uma quantidade enorme de pessoas ainda na Paulista, como você está vendo aí agora, não é isso? Gigantesca. Esse pessoal que está aí é o pessoal que está reivindicando só a questão da liberação do preço? Ou há outras reivindicações também que você acabou detetando lá? Olha, eu acho que, de fato, várias reivindicações estão misturadas. Mas só tem uma mas a única reivindicação que unifica as pessoas e que faz todos estarem ali é a questão do aumento. Nesse ponto, eu acho que a reivindicação é clara. Todo mundo que está ali é contra o aumento de passagem, quer a revogação do aumento de passagem. Embora tenha outras demandas, sem dúvida tem, mas a demanda central de quem está ali, de quem está presente, de quem está mobilizado, é revogar o aumento de passagem. Entendo. Lucas, vocês se inspiraram em alguma outra cidade do mundo que tem essa passagem também liberada? Então, tem várias cidades que têm passagem liberada no mundo. Você tem Hasselt na Bélgica, você tem mais de 30 cidades nos Estados Unidos que têm passagem liberada. E foi o projeto da Prefeitura de São Paulo, em 89, a tarifa zero. O secretário Lúcio Gregóri... Esteve aqui ontem? Teve aqui ontem? Teve, explicou, inclusive, com detalhes. O secretário era o Lúcio, ele propôs a tarifa zero para a cidade. Então, a gente se inspira bastante no Lúcio. Em 2005, a gente conheceu o Lúcio Gregóri, a gente organizou um seminário e, a partir de então, a gente organizou várias discussões acerca da tarifa zero. Entendo. Quando a gente fala tarifa zero, estamos falando só para ônibus, estamos falando para ônibus, metrô e também o trem que passa pela região metropolitana de São Paulo? Então, inicialmente, o Movimento Passe Livre defende a tarifa zero nos ônibus. No ônibus? Inicialmente no ônibus. Porque são projetos de esferas diferentes, né? Para o ônibus é um projeto de esfera municipal, o Movimento Passe Livre tem um projeto de lei de iniciativa popular que a gente está coletando assinaturas para propor para o município. Já para o Estado é outro trâmite legislativo. Porém, o que está colocado agora, com as milhares de pessoas mobilizadas que estão nas ruas esses dias, é que é fundamental mudar a forma que se discute política tarifária no país. Porque a tarifa de transporte é uma decisão política. E se a tarifa de transporte é uma decisão política, é necessário fazer uma escolha. Você vai ter uma política tarifária que exclui as pessoas e que deixa as pessoas isoladas nas periferias, que deixa as pessoas presas nas periferias, que não conseguem se deslocar, ou você vai ter uma política tarifária que permite a circulação das pessoas pela cidade, que permite a apropriação das pessoas pela cidade. É esse o debate que está em pauta agora, é esse o debate que está em pauta nessa mobilização gigantesca que está acontecendo nesse momento. É esse debate que veio para a tona política. Não é à toa que o governo federal agora está promovendo desonerações do setor de transporte coletivo, visando mudar essa questão da política tarifária, porque é fundamental pensar uma outra forma de política tarifária. Agora, Lucas, para que pudéssemos então ter a chamada catraca livre numa cidade como São Paulo, isso necessita do quê? De um projeto de lei para ser aprovado na Câmara Municipal, é isso? A Câmara Municipal precisa aprovar e precisa que o... Porque ela já não aprovou. O Lúcio contou aqui ontem que não passou na época da Erundina, porque a Câmara Municipal não aprovou. Sim. Mas hoje em dia existe uma pressão popular muito maior, né? Na época da Erundina não tinha mais de 100 mil pessoas na rua reivindicando a redução da passagem. E você era muito jovem. Eu era muito jovem. Sem dúvida, essas pessoas que estão todas na rua hoje, elas não estão na rua pela tarifa zero, elas estão na rua pela revogação do aumento. Sim. Isso é muito claro, elas querem... Então hoje o que está se pedindo... é a revogação. E não a tarifa zero. E não a tarifa zero. Não a tarifa zero. É a revogação. Vamos ficar claro, até porque a gente fica meio confuso. Eu estou meio confuso aqui. É que volte a R$3. É isso que as pessoas defendem. O movimento que eu faço parte, que é o Movimento Passe Livre, defende uma pauta mais ampla, que é a tarifa zero.
Assim como várias pessoas na rua defendem diversas outras pautas. Sim. Mas o que unifica todas as pessoas na rua é a reivindicação da revogação do aumento de passagem. Agora, Lucas, quando a gente fala em reivindicação de melhor transporte público, estão pensando na questão tarifária, mas estão pensando também na questão da melhoria do ônibus, Sem ou dúvida. até da circulação, porque você vê o seguinte, o ônibus não anda na rua. Sem dúvida. Tem ônibus que vai a 15 km por hora, quer dizer, a pé você vai mais rápido do que o ônibus. Sim. Se você for ver, na verdade, o transporte coletivo ele precisa de diversas melhorias. Ele precisa que você tenha, que ele deixe de ser encarroçado em chassi de caminhão, porque atualmente ele é encarroçado de chassi de caminhão, é desconfortável, é lotado. Um transporte coletivo de qualidade, ele é caro. E se ele é caro, e ele for ser pago pelo usuário, ele vai ser cada vez mais excludente. E justamente porque a gente defende um transporte coletivo que seja de qualidade, ele tem que ser custeado pelo conjunto da sociedade. É o conjunto da sociedade que tem que pagar por esse transporte. Atualmente, São Paulo perde dinheiro por causa de um modelo de transporte que prioriza o transporte individual. Segundo o IPEA, são 26 bilhões por ano que a cidade perde no trânsito. Então você precisa ter uma outra política de transporte. Você precisa ter uma política que priorize o transporte público, que incentive o transporte coletivo, que incentive as pessoas a andarem, que incentive as pessoas a se apropriarem da cidade. Certo. Lucas, eu queria inclusive dar mais um exemplo para você, né, nesses comentários todos que você está fazendo aqui conosco, que é o seguinte. A nossa repórter, a Viviane Carvalho, está direto em São Gonçalo, do Rio de Janeiro. E vamos agora, então, com mais informações. Por favor, Viviane, qual é a sua informação? Temos informação do Rio? Temos. Boa noite, Heródoto. Boa noite. Boa noite, Heródoto. O clima é bastante tenso aqui em São Gonçalo ainda. 2 jovens de 17 e 18 anos acabaram sendo atingidos por balas de borracha. Um policial militar também foi atropelado em meio à confusão. 20 pessoas já foram detidas até o momento. A polícia precisou, sim, usar gás de pimenta e também bombas de efeito moral. E um pouco mais cedo, por volta das 7 horas da noite, nós acompanhamos o momento em que manifestantes bastante exaltados interceptaram uma das ruas aqui da cidade e impediram a passagem dos ônibus, começaram a atirar pedras nesses veículos. Polícia e esses manifestantes ficaram frente a frente e por pouco não houve um confronto. Isso só não aconteceu porque houve, na verdade, um acordo entre eles para que isso não acontecesse. Agora, esse protesto, é importante lembrar que começou por volta das 5 horas da tarde e acontecia de maneira bastante tranquila, com cerca de 5 mil pessoas que protestavam sem violência. O que aconteceu foi que, entre esse grupo, uma parte acabou se afastando e, portanto, protestando aí de uma forma bastante agressiva, Heródoto. Ok, Vivi. Obrigado pela participação, obrigado por suas informações. Conosco está aqui... Lucas, você é professor de História também? Sou professor de História. Eu também fui professor de História. Olha só. Você é professor da aula de História? Dou aula de História. Tá certo. E frequenta o SESC? Frequento o SESC também. Tá certo. Sou comercial. Lucas, você falou agora um pouquinho na questão de uma política de transporte, né? Onde se privilegia o transporte coletivo e não o transporte individual. É isso que a gente defende. Atualmente é o contrário. Mas e, no entanto, a gente está todo dando aqui dizendo que temos um congestionamento de 120 km, 130 km, quer dizer, se a gente puser um carro atrás do outro, está entre São Paulo e passa Campinas. Sim, sim. A atual política de transporte, ela prioriza o transporte individual, por isso que o transporte é tão caótico. Por isso que a cidade é parada o tempo todo, porque prioriza o transporte individual. Saiu uma pesquisa do IPEA, novamente cito o IPEA, que a cada R$1 investido em transporte público no Brasil, R$12 é investido em transporte privado, se você contar desonerações, então, construção de vias. Então, é muito mais dinheiro investido no transporte privado do que no transporte coletivo. E a gente defende a inversão dessa lógica. Sei. Agora... Pensando especificamente em São Paulo, a gente defende a revogação do aumento de passagem. E a revogação do aumento de passagem é uma política de priorizar o transporte coletivo e priorizar a mobilidade dos cidadãos. Sei. Eu digo, a gente agora não vai melhorar o trânsito, não vai melhorar a rapidez com que o ônibus sai, por exemplo, da região central e chega, vamos dizer, em Santo Amaro. A revogação do aumento não aumenta o trânsito. Não melhora. Não melhora diretamente. Mas uma outra política que priorize o transporte coletivo melhora. Qual é? Uma política que valorize mais o transporte coletivo, que incentive o uso do transporte coletivo, que aumente o número de linhas de ônibus, que aumente o espaço dado de linhas de ônibus para linhas de ônibus na cidade. Sei. Agora, do outro lado, a gente vê também o seguinte, uma política oficial de tirar imposto em cima de carros, incentivar as pessoas comprando carro, como forma até de manter a economia funcionando. Há um paradoxo aí, não há?
Sim, eu acho que o que a gente defende, e o que o Laszlo Dalbor também defende, o que o Maurício Hartog do BNDES também defende, é que o ônibus gratuito ele também é uma forma de incentivar a economia. Porque com mais gente circulando pela cidade e as pessoas tendo dinheiro para consumir, você aumenta o PIB da cidade. Você tem uma possibilidade das pessoas consumirem mais e aí você tem uma arrecadação maior da cidade. É também uma forma de desenvolvimento da cidade você pautar a tarifa zero. Sei. Tá bom, vamos ver. Tem mais alguma informação nesse momento ou não? Tá. Ok, então nós vamos mostrar mais um flagrante da cidade que foi feito hoje. O nosso companheiro aqui, o repórter Rodrigo Viana, estava em frente à Prefeitura de São Paulo, né, e conta, inclusive, como foi o ataque que ocorreu ali. Eu passei, inclusive, pela manhã lá hoje e vi o carro da Record estacionado lá. E ele conta como foi o ataque contra o carro da Rede Record. Havia um clima de tensão, como as imagens aí mostraram. Os manifestantes, uma minoria, atacou a Prefeitura. Depois houve um momento de calma. E vários jornalistas estavam ali em volta. A Record era a única emissora com carro de transmissão exatamente ali na frente da prefeitura. E de repente o cinegrafista Flávio Fernandes estava ali do meu lado. Nós vimos que alguns manifestantes pegavam pedras no chão, o calçamento ali no centro da cidade com pedra portuguesa, né? Que vira uma arma, né? Na mão de quem está disposto a quebrar as coisas. Pegaram as pedras e falaram, vamos para cima do carro da Record. Você viu isso, né, Flávio? O Flávio está aqui do meu lado, ele pode contar também que foi ele que fez as imagens dessa depredação, momento anterior, não era o momento em que eles botavam fogo, era o momento em que eles começaram a atingir o carro. Você viu bem isso, né, Flávio? Sim, vi. A todo momento eles estavam já, praticamente, você via que eles já não estavam mais atacando a prefeitura. E aí precisavam de um outro motivo para criar um outro tumulto. Aí vieram para cima da imprensa, a todo momento eles já estavam aí contra a imprensa. E foi a hora que nós vimos a movimentação, eles pegando as pedras no chão, um grupo se uniu e aí começou a vir para cima do carro da Rede Record. Muito bem, e aí foi o momento em que eles atingiram o carro, quebraram o vidro do nosso carro e depois colocaram fogo. A gente viu aí as imagens e o carro ficou completamente destruído, um carro de transmissão com equipamento, derrubaram os equipamentos de cima do carro. Além da nossa equipe, havia mais 2 ou 3 equipes de reportagem por ali, que eu tenha visto, ninguém foi ferido. Eles chegaram e falaram, vamos saindo. O alvo realmente, o símbolo que eles queriam atingir, era o carro da emissora, não tanto os profissionais que estavam trabalhando ali, felizmente. Né? A maioria que queria a paz se afastou, porque ficou com medo de levar pedrada também. Porque eles atacam com um pedaço de pau, pedra. Você está vendo que são alguns que não tinham aparecido nas imagens ainda. E aí eles começam a balançar o carro para tentar derrubar o carro. O Flávio de longe, né, Flávio? Continuou fazendo as imagens, né? Tivemos que se afastar e ainda fomos indagados por um desses que estavam liderando o movimento. Da onde que a gente era, como é que nós estávamos fazendo. Perfeito. Quer dizer, eles queriam saber se nós éramos ou não da TV Record. Lucas, como impedir que num movimento como esse, né, que está claro, do jeito que você explicou, de uma maneira bastante transparente, que algumas pessoas entrem no meio do movimento e façam... Nós estamos mostrando um exemplo aí, mas outros acabaram acontecendo. Olha, é muito difícil impedir esse tipo de coisa. Embora o movimento Passe Livre não incentive nenhum tipo de depredação ou de vandalismo, é muito difícil impedir esse tipo de coisa. Mas é importante a gente deixar claro, Elton, de quem é a responsabilidade política pelo que está acontecendo na cidade. E a responsabilidade política é do governador do estado e do prefeito de São Paulo, que é quem tem sido intransigente e quem tem se recusado a reduzir a tarifa. Eles têm se recusado a isso e criado um clima de revolta popular na cidade. E a partir do momento que você tem uma postura intransigente do poder público, um poder público que não cede, um poder público que, embora tenha uma pressão popular gigantesca, não revoga o aumento de tarifa ou não suspende o aumento de tarifa, como propôs o Ministério Público, por exemplo, você tem um clima de caos instaurado. E aí a responsabilidade política é deles, é dos governantes do poder público que não revoga esse aumento. Quem está aqui conosco é o Lucas Monteiro, do movimento Passe Livre. Lucas, uma outra questão que eu gostaria que você comentasse um pouco aqui conosco, nosso telespectador e internauta, e estou puxando o internauta propositadamente, como é que é feita a organização? Como é que é feita a convocação das pessoas para participarem de uma... Desculpa. Pois não. O Movimento Passe Livre, ele trabalha o ano inteiro fazendo trabalho em escolas, fazendo trabalho em comunidades. É isso que a gente faz atividade, faz Quer dizer, o movimento seminário. Existe constantemente. Constantemente o ano inteiro fazendo discussões, fazendo atividades. Tá, eu não sabia. E é por causa desse respaldo social que a gente tem e dessa base social que o movimento tem, que a gente consegue chamar as atividades pela internet. Aí a gente utiliza a internet, a gente utiliza o Facebook, a gente utiliza as redes sociais, mas
essas redes sociais são uma ferramenta. Não são elas que fazem o trabalho, não são elas que dão legitimidade perante as pessoas. O que dá legitimidade é a gente ter atividade, a gente ter estudo, a gente ter debate, a gente fazer seminário. É isso que garante a gente ter legitimidade para chamar Então, o movimento existe assim de uma forma organizacional? O movimento Ele é uma livre, ONG? O que é? Não, ele não é uma ONG, ele é um movimento social. Movimento social. É um movimento social que Mas tem existe o ano sede, inteiro. alguma coisa ou não? Não, a gente não tem sede nesse momento, não. A gente já teve uma sede, a gente já alugou uma sala por um tempo, mas aí atualmente a gente não tem sede. A gente faz reunião em espaço de grupos parceiros e rotaciona muito o lugar da nossa reunião. Mas é isso, a gente existe o ano inteiro, a gente faz atividade em escola, a gente faz debate e aí a gente utiliza as redes sociais no momento de chamar as mobilizações, de convocar as mobilizações. E esse ano as redes sociais ganharam uma relevância maior, de fato. Por quê? Porque você teve uma democratização do uso de internet no Brasil, tem mais gente usando a internet, mais gente com acesso às redes sociais. Então essa referência que o MPL já tinha dos seus trabalhos, no momento em que você teve uma rede social que tem pessoas das diversas classes sociais utilizando, você tem os trabalhadores utilizando, eles puderam conhecer o movimento também pelas redes sociais, mas isso já vinha da referência que o movimento era antes. Porque se não tivesse essa referência antes, a gente chamaria a primeira mobilização e não iria ninguém. Vocês têm ideia, por exemplo, no volume no Twitter ou mesmo no Facebook, quantos seguidores vocês têm ou não? O Movimento Passe Livre tem hoje em dia 110 mil seguidores no Facebook. No Facebook, 110 mil? A gente quase não usa o Twitter, a gente praticamente só usa o Facebook. Basicamente é o Facebook. Basicamente o Facebook a gente tem 110 mil e está crescendo. 110 mil quando eu olhei, isso foi segunda-feira, agora deve ter mais, na verdade. Sei, quer dizer, está em expansão então? Está em expansão constante. Sei, quer dizer, as pessoas estão cada vez utilizando então mais essa ferramenta como uma ferramenta de cidadania, de organização social. Não sei se chega a ser uma ferramenta de cidadania, mas uma ferramenta de conhecer o maior número de coisas possíveis. Então, o Movimento Passe Livre, como já era uma referência, passou a se ampliar e a ser uma referência maior nas redes sociais também. Entendo. Tá certo. Bom, Lucas, muito obrigado pela sua gentileza, pela participação conosco aqui. Obrigado você, Heraldo. Sempre um prazer, a gente está sempre disponível. Tá bom, obrigado. Obrigado. Boa noite, obrigado.